E aí, tio, firmeza? Hoje eu tô aqui com o pastor Douglas, pastor de jovens da Igreja Batista do Amor, e meu pastor e amigo ainda, para nós gravarmos um vídeo que vai dar início a um novo quadro do canal, que se chama Papo Reto. Então vamos lá, então. Isaac, prazer estar aqui no seu canal. Demorou. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo aqui. Não esquece de passar no meu Instagram e no Instagram do Pastor Douglas. O Pastor Douglas também tem um canal que é top de linha, então corre lá e confere também, se inscreve e vamos direto pro vídeo. Mas como que vai funcionar esse vídeo? Vai ser uma sequência de perguntas em que nós vamos conversar, nós vamos discutir e tentar extrair alguma coisa de bom para nós e para vocês também que estão assistindo a gente. Fechou? Demorou. Vamos lá então. A primeira pergunta que eu queria fazer é: qual foi, na sua conversão, no seu processo de conversão, o ponto mais difícil para você se consolidar no Evangelho de Cristo? E como que você venceu isso, né? O que você fez para passar por cima disso? Bom, Isaac, se eu pudesse definir para você em poucas palavras a maior dificuldade que eu tive no início da minha caminhada cristã, em se tratando da consolidação do Evangelho no meu coração, eu posso te afirmar sem medo de errar que foi a ausência da consciência do que é a graça de Deus. Eu normalmente assim levava uma vida onde eu me esforçava para viver em santidade, eu tentava fazer tudo de uma maneira correta, só que na maioria das vezes eu falhava. E quando eu falhava, cara, eu entrava em crise. Eu achava que Deus ele não me amava mais, eu achava que eu não era mais digno de participar da comunhão, de participar da Santa Ceia, inclusive. Então essas coisas me geravam uma crise, uma tristeza, eu imaginava que ia ser lançado no inferno. Até o dia em que eu consegui entender o que é a graça de Deus. Hoje, com esse novo entendimento, eu consigo compreender que eu vivo em santidade, não para ser salvo, mas eu já fui salvo e por isso eu dou resposta a essa graça de Deus vivendo em santidade. Eu não faço tudo certinho para ser amado por Deus, mas porque eu fui amado primeiro, como diz as Escrituras, é por isso que eu tento fazer tudo certinho para a glória dele. Ou seja, aquilo que eu sou não é fruto de mérito próprio, mas é obra da graça de Deus. Ou seja, eu sou o que sou porque Cristo é o que é. O amor de Cristo não é variante, aquilo que nós somos, ou porque nós somos bonzinhos ou não, é graça, né? É graça de não, Deus. Não é porque nós merecemos. E como você, pastor, muitos jovens passam por esse mesmo problema, né? De que se converte agora e faz algo de errado e pronto, eu não mereço mais, eu não posso mais, como que eu vou me apresentar diante de Cristo? Mas quando na verdade Cristo está com ele a todo momento, e não é porque ele deixou de fazer algo ou fez algo, Cristo vai abandonar ele. Nesse ponto de vista, nós caminhamos para a nossa segunda pergunta. Qual que é o gatilho que os jovens encontram hoje em dia para não se consolidar no Evangelho de Cristo? Você como pastor de jovens e que acompanha várias pessoas, o que mais tem pegado a nossa juventude, que tem impedido eles de viver uma vida firme com Cristo? Poxa, essa é uma área, assim, uma pergunta muito importante, porque nós estamos nessa geração que é chamada de geração pós-moderna. E na pós-modernidade, nós vamos entender que um dos principais pecados dessa geração, ou da nossa geração, ele se chama hedonismo. Cara, o hedonismo, ele entende que o prazer é o único critério da vida. O hedonismo é a busca pelo prazer carnal, pelo prazer pelos vícios, pelo próprio pecado em si, de uma maneira descontrolada, de uma maneira desenfreada. Ou seja, a nossa geração, ela quer se entregar ao prazer errado e de forma errada. Seja o sexo ilícito, seja a pornografia, seja os vícios e por aí vai. Mas talvez seja até por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias os homens eles seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E talvez a pergunta que soe talvez na mente, no coração do jovem é: como é que eu faço para vencer o desejo pelo prazer do pecado? Cara, aí a gente tem que entender que eu só consigo superar o desejo pelo prazer do pecado quando eu substituo esse prazer por um prazer que é maior. Ou seja, esse prazer maior é o próprio Deus, esse prazer maior é o próprio Cristo. Quando a gente observa o Novo Testamento, a gente pode perceber claramente que Jesus, ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai e o próprio Pai tinha prazer na pessoa de Cristo. Ou seja, hoje não é diferente. Deus ele tem prazer em nós quando nós temos o próprio prazer nele, na presença dele, nessa relação que temos com o Criador. E aí que nós caminhamos para a nossa terceira pergunta. Como que nós fazemos para lidar com esse fácil acesso a qualquer informação? Pelo meu próprio smartphone eu consigo pesquisar qualquer coisa de qualquer forma. Como que nós, jovens, conseguimos lidar com isso? Poxa,
não dá para a gente negar que o avanço tecnológico, ele certamente contribuiu e muito no nosso contexto social, pessoal, familiar, né? Hoje a gente tem muita praticidade, a gente percebe a fluidez no decorrer das informações, inclusive hoje a gente tem essa ausência do monopólio da informação e do saber, e que bom, né? Porque isso trouxe uma amplitude no conhecimento geral da nação e do mundo. Só que hoje a galera, ela tem muita informação. Alguns teóricos vão dizer que uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano no tempo de Jesus. Poxa, legal, mas qual que é o grande problema nisso tudo? O grande problema é que a nossa geração, ela tem muita informação, mas tem pouca formação. Cara, quando você tem muita informação e pouca formação, assim, aí você tem um problema. É a mesma coisa de eu pegar uma criança de 5 anos de idade, dar para ela um livro de álgebra, um livro de filosofia, de sociologia. Poxa, de fato, ela vai ter muita informação na mão dela, mas ela não vai fazer a mínima ideia do que ela pode fazer com tudo isso. Então, em que nós precisamos investir no nosso tempo, na nossa geração? Não somente em informação, em quantidade de informação, mas principalmente em formação. Formação de princípios, formação de valores e principalmente formação de caráter. Porque quando eu tenho uma boa formação, seja no princípio, no valor, no caráter, aí eu tenho a plena capacidade de gerenciar essa gama de informações que estão disponíveis aí na rede. E eu tenho aprendido a me interessar muito por assuntos que antes eu não me interessava, também pelo fácil acesso. E glória a Deus por isso. E eu queria saber de você, como que nós, que temos essa revelação espiritual daquilo que também é a vida, devemos reagir diante desse contexto social brasileiro? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa função? Como nós devemos nos posicionar em relação a isso? Poxa, é interessante essa abordagem, porque o cristão, ele tem o dever de estar engajado nas questões sociais. Nós precisamos estar conscientes de tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Às vezes o cristão ele tem um certo preconceito, porque quando a gente trata de assuntos seculares, a gente já fica um pouco assustado, um pouco arredio, mas com a visão madura, nós precisamos entender que vida secular não é a mesma coisa que vida profana. Vida secular é uma vida para fora dos muros da igreja. Então, eu como cristão, eu tenho o dever de saber o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na nossa economia, o que está acontecendo na saúde, na educação, na segurança pública e por aí vai. Por quê? Porque quando eu tenho conhecimento de tudo que está acontecendo nos diversos nichos sociais, eu consigo, assim, extrair as verdades bíblicas e aplicá-las de maneira atual, coerente e principalmente contextual. Porque se eu não conhecer o que está acontecendo lá fora, como que eu vou levar a resposta? Não adianta eu querer oferecer o remédio se eu não sei qual que é a enfermidade. Então eu preciso identificar o que acontece lá fora para que à luz das Sagradas Escrituras eu possa oferecer a resposta coerente e contextual à sociedade que nós estamos inseridos, né? Eu gosto muito do Karl Barth, ele vai afirmar que o cristão tem que ter a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra, porque no jornal ele conhece a realidade, mas na Bíblia ele traz aquilo que transforma essa realidade. Então o cristão tem o dever de estar conectado às questões que acontecem na atualidade, principalmente na nação. E para fechar, pastor, eu quero que você lance um papo reto então para a galera, te dar liberdade para você dar um recadinho para eles e lançar verdadeiramente o papo reto para eles. Bom, legal. Já que é me dada essa oportunidade, pode até parecer clichê de pastor evangélico, mas, cara, você que me ouve, se você quiser realmente ter uma vida transformada, uma vida que seja munida de novidades, de coisas novas, né? Você precisa literalmente se entregar a uma vida de oração e uma vida de leitura bíblica. Começando pela oração, seguindo a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, quando ele diz, orai sem cessar. Cara, você pode orar o tempo todo. Você pode orar dentro do ônibus, tomando banho, na sua casa, nas ruas da cidade, ou seja, não existe limites para oração. Eu gosto muito de uma frase de um autor que diz que oração é a consciência da presença de Deus. Então você pode orar em todo o tempo. E além da oração, você precisa ter uma vida de leitura bíblica, porque a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. Tem muito jovem entrando em crise, falando assim, pastor, como é que eu faço para poder ouvir a voz de Deus? Cara, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia todos os dias e você vai perceber Deus falando diretamente ao seu coração. O teólogo A.W. Tozer, uma vez perguntaram para ele, Tozer, o que é mais importante, uma vida de oração ou uma vida de leitura bíblica? E aí ele responde com uma outra pergunta, dizendo, o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Ou seja, cara,
leitura bíblica, vida de oração, a sua vida vai ser diferente. Creia nisso. Papo Glória a reto. Deus. Pastor, Valeu, obrigadão. brother. Mó prazer ter você comigo. Prazer Vamos meu. gravar mais vezes. Fechou. Vamos alcançar essa juventude para Cristo. Morou? Tamo junto. É nóis. É nóis. Com Deus. Valeu, Até tio. mais. Com Deus. Falou!